Amém? Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 6. Vamos ler do 10 a 18, um texto tão conhecido, mas tão bom relembrar, para que a gente possa ser tocados por uma fé prática, que verdadeiramente enche os nossos corações e que nós possamos nesses dias levantar esse escudo da fé. Efésios 6, a partir do 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero compartilhar um pouquinho desse texto, nessa ministração com vocês. Nós sabemos que aquilo que o Senhor nos ensina, aqui através do texto de Efésios, especialmente na armadura, essa é uma palavra de fortalecimento. Ele nos ensina a nos fortalecer, e ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós vamos falar sobre armadura, ou sobre qualquer arma, que nós travamos batalhas no mundo espiritual, é importante refletir a força dessa primeira frase desse texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força de um poder que é dele. Porque nós sabemos, e especialmente nesses dias, fica claro para as nossas vidas, para os nossos olhos, para o nosso entendimento, o quanto nós dependemos do Senhor e da força do seu poder. Vivemos dias especiais onde nós entendemos que só Ele é a fortaleza. Quem conhece a sua palavra tem um desespero menor em dias como esses, mas nos faz refletir em muitas coisas a respeito do poder e do senhorio de Deus e de Cristo sobre as nossas vidas. Como nós nos sentimos incapazes, pequenos, quando vem uma circunstância repentina, como se chegou essa, não só sobre o Brasil, mas assolando primeiramente outras nações. E nós podemos ver que esse texto ele ganha uma força no nosso entendimento e no nosso coração, nesse chamado de fortalecimento no Senhor e na força dEle. Então, para que eu me fortaleça no Senhor, Ele deixa caminhos. Para que eu me fortaleça no Senhor, Ele me deixa diretrizes, Ele me aponta caminhos, e Ele me ensina como me fortalecer nele. Esses são dias que nós, irmãos, cristãos, famílias, brasileiros e em tantas outras nações, precisamos nos fortalecer. E só há uma maneira de nos fortalecermos no Senhor e no seu poder, sendo guiados, aprendendo pelos caminhos que Ele nos conduz. E Ele aqui dá alguns caminhos, como em outros textos bíblicos. Ele diz, olha, revista-se da armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele diz mais nos versículos a seguir, para que possais resistir no dia mau. Então, esses que nós vivemos são dias maus. Têm sido dias de assolação.
Tem sido dias que nós temos clamado e chamado e convocado, e Deus tem feito isso, de convocar a igreja a arrependimento, a lamento, a nos reavaliar, a olhar para nós mesmos, né, a fazer aquela análise pessoal e também como igreja. Por quê? Porque são dias de assolação, têm sido dias ruins, têm sido dias maus. E nesses dias, a Bíblia diz assim, ó, precisamos ficar firmes, porque ciladas e astutas ciladas, elas são lançadas contra povos, contra famílias, contra casamentos, contra nós pessoalmente, e elas são lançadas pelo diabo, porque o próprio texto diz, nós precisamos estar entendendo e lutando contra as hostes, as potestades, os principados, e ele dá o endereço nas regiões celestiais, porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, nem contra nós mesmos, mas são contra ataques que podem estar dentro de nós, ou podem estar ao redor de nós, mas são provocados por ações espirituais. E o nosso verdadeiro inimigo, ele se encontra nas regiões celestiais. Nós podemos dizer assim, muito bem, mas esse vírus que assola hoje a humanidade, ou tantos outros maus que podiam já estar nos assolando, nem sempre são provocados pelo diabo. E eu tenho que concordar que nem sempre são. Isso está no controle de Deus, e segundo as Escrituras, vão ter dias maus que virão da parte do próprio Deus. Mas ainda assim, a Bíblia nos ensina a nos proteger, porque é certo que quando um caos se instala, ele vai aproveitar. Enquanto ele puder agir, enquanto ele ainda estiver agindo, enquanto Deus ainda estiver permitindo a ação de Satanás na terra, é claro que ele vai aproveitar o dia que o caos chega, o dia que o mal instala, para que ele possa tragar todos quanto for possível a ele. Então a Bíblia nos traz um caminho, ela diz, olha, a luta não é contra a carne, contra o sangue, e isso é importante nós estarmos relembrando, algo que nós como igreja já sabemos tanto, mas que nesses dias tem uma singular importância de trazer à memória isso. Por quê? Porque nesse tempo do convívio, nesse tempo do desespero, nesse tempo de assolação, às vezes nós nos voltamos contra as pessoas. Às vezes nós nos voltamos contra as pessoas dentro da nossa própria casa, no nosso lar, com as pessoas que estão ao nosso lado, com aqueles que estão ao nosso lado no trabalho. Porque às vezes nós fraquejamos e somos levados a achar que as situações estão em pessoas. Mas a Bíblia diz, não é contra a carne e contra o sangue. Essa luta é nas regiões celestiais, contra principados e contra potestades. Então ele diz, olha, estai firmes, se revista. E ele deixou um caminho, né, entre tantas outras recomendações, princípios, né, estatutos que nos fazem pisar em lugares seguros, que são luz para os nossos pés. Ele deixou também armas espirituais. E aqui em Efésios, ele traz um pouco disso. Entre tantas armas, eu poderia falar da couraça da justiça, eu poderia falar dos lombos cingidos com a verdade, eu poderia falar das sandálias do evangelho da paz, mas eu quero falar do escudo da fé, eu quero falar sobre fé. Fé, especialmente para esses dias maus, né? Esses são dias maus, e ele diz, sobretudo, que nós devemos nos revestir para esses dias, porque nós concordamos, eu acredito que de maneira quase que unânime, que nos dias bons, os dias que não estamos vivendo em assolação, esses dias nós não precisamos tanto, não somos tão desafiados a levantar o escudo da fé, a usar essas armas espirituais. Mas os dias maus, eles nos desafiam a usar armas espirituais poderosas em Deus e nos fortalecer no seu poder. Os dias maus nos desafiam a levantar esse escudo da fé e romper e atravessar esses dias pela palavra, por aquilo que ela nos ensina. Então não há dúvida que nós vivemos dias maus.
Não há dúvida que nós vivemos dias onde o coração anda desesperançoso para muitos, onde muitos tiveram o coração atacado pela falta de esperança ou pelo desânimo, onde se abateu, porque uma incerteza assolou, uma incerteza entrou em muitos lares. Eu acredito que não em todos, não todos os corações, mas muitos corações, inclusive dos irmãos, dos cristãos da igreja, podem ter sim sido assolados com a falta de esperança, com uma insegurança de não saber o que vai ser amanhã. De repente estar com todos os planos, toda a programação, e mais do que nunca vinha algo que faz sentido para nós, como dizer que basta a cada dia o seu mal. Acho que nunca fez tanto sentido isso como nesses dias, porque nós estamos aprendendo a viver um dia de cada vez. Não sabemos qual vai ser a notícia de amanhã, não sabemos quais vão ser as liberações ou proibições de amanhã. E isso traz uma insegurança, isso traz uma incerteza que, sem sombra de dúvida, entra nas emoções, desestabiliza pessoas. Quando desestabiliza pessoas, desestabiliza também famílias, porque a família é composta de pessoas. Então, se desestabiliza um pai, que é o provedor, a esposa sente e, consequentemente, os filhos também. Demorando um pouco mais, um pouco menos, mas isso é uma cadeia que vai atingindo. Então, desestrutura a família. Muitas pessoas têm o casamento desestruturado, têm a sexualidade afetada, ou têm a comunhão, a comunicação, por estarmos todos juntos, convivendo nesses dias, numa espécie de confinamento. Temos que reaprender a lidar com tantas coisas, com o espaço um do outro, com as questões individuais, e isso tem nos desafiado. Então, gerou sim uma incerteza, gerou uma insegurança, gerou algo no coração das pessoas que Deus quer nos ensinar a combater, a como lidar, a como atravessar. Afinal, esses só são princípios, só são pequenos sinais. E pelos textos sagrados, nós vemos que ainda tem muita coisa para que a gente possa viver. Então, nós estamos sendo experimentados, aperfeiçoados, ensinados, treinados pelo Senhor a combater esses dias maus. E aí ele vai dar aqui muitas armas, E eu quero falar sobre o escudo da fé. O que é a fé? Eu quero começar definindo o que a Bíblia diz sobre fé. E nada melhor do que Hebreus 11. E o versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela é uma firmeza fundamentada em algo que eu estou esperando com a firme certeza e trazendo para a terra, e trazendo para a realidade, trazendo para a minha vida, algo que ainda não existe. A fé, ela não é algo vazio. A fé não é algo, ela não é algo porque eu não vejo algo que não é real. Pelo contrário, a fé, ela me desafia a trazer algo que está pronto, algo que a palavra me garante, algo que está preparado, a trazer isso do mundo espiritual por uma ação de crença, não em algo vazio. O escudo da fé, ele é uma peça da armadura como as outras, que está ligado numa obra perfeita de Jesus. Todas as outras partes da armadura, elas dizem respeito a Jesus. A verdade, a pureza, a integridade de toda a ação dessas partes da armadura, elas dizem respeito à pessoa de Jesus. Elas dizem respeito a quem Ele é, a verdade do que Ele é. E a fé não é diferente. Hebreus ainda 12:2 diz que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. É nele que nós consumamos. É nele, quando Ele cumpriu aquilo que estava proposto, em consumação até o fim, nisso se fez a nossa fé. Então, Ele é o autor e o consumador. Então, quando eu falo de fé, eu falo de Jesus. Eu olho para Ele, para a pessoa de Jesus. Quando Jesus, Ele se rendeu como homem, 100% homem, quando Ele foi aquele nível de humilhação, aquele nível de entrega, aquele nível de comprometimento da cruz, Ele alcançou o maior nível de fé.
Ele alcançou o maior nível de fé que uma pessoa em humanidade poderia alcançar. Por isso o Pai lhe fez como o autor e consumador da fé. Então, quando eu falo do escudo da fé, eu estou falando de Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Porque a fé, ela não vem de nós mesmos. Eu preciso entender isso. A fé não vem de nós mesmos. E Efésios diz isso. No capítulo 2, no versículo 8 diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. Nem a graça vem de mim, nem a fé vem de mim. Nem a graça e nem a fé vem de você. Isso é dado por Deus. Eu preciso entender isso porque, às vezes, eu entendo ou eu posso entender num dia ruim, num dia que eu sou desafiado a exercer fé, eu posso entender e achar que a fé vem de mim. E aí eu vou falhar. Eu não vou ter fé. Se eu não olho para o autor e consumador da fé e não entendo que a graça e a fé vêm dele, eu vou cair. Eu não vou conseguir levantar esse escudo da fé. Eu não vou conseguir atravessar um dia mau rompendo em fé. A fé, ela também não está ligada simplesmente a saber por uma informação sobre Jesus. A fé, ela está ligada ao meu relacionamento com Ele. Porque se Ele é o autor, se Ele é o consumador, então à medida que eu caminho com Ele, à medida que eu tenho intimidade com Ele, à medida que eu me relaciono com Ele, eu também aumento a minha fé. Porque a fé é Ele, a fé vem dEle, Ele consumou, né? Ele foi a perfeição desse comprometimento que gerou fé em nós. Então, à medida que eu me relaciono com Ele, o meu nível de fé é elevado, o meu nível de fé aumenta. Então a palavra crer, ela significa unir a. E essa palavra crer é um sinônimo de fé. Então a verdadeira fé, ela está intimamente ligada a se unir ao autor da fé. Por isso que são dias onde caminhar em unidade com Ele, estar em unidade com Ele, vai me fortalecer para que eu levante o escudo da fé. A fé, ela tem a ver com a minha caminhada com Ele. Então só dizer eu tenho fé é fácil, mas ela pode não ser essa fé que nós estamos falando, que se faz um escudo no dia mau. Quando eu só digo eu tenho fé em Jesus, dependendo da maneira das minhas ações ou que eu demonstro, isso pode não se transformar no escudo da fé para esses dias maus. Veja bem, existe uma fé que é psicológica. Existem tipos de fé que não são fé verdadeira, que não são fé genuína em Jesus Cristo. Existe fé psicológica. E é isso que os livros de autoajuda ensinam-nos, a ter uma fé de fortalecimento, por exemplo, mental. Né? A fé nos nossos pensamentos positivos, determinar, moldar a nossa mente para que a gente possa avançar, né, pela intelectualidade. E a fé psicológica, que nos ensina a ter pensamentos positivos, estão aí nos livros de autoajuda, estão aí nos mantras, querendo fazer com que a gente entenda que isso depende da nossa mente, do nosso entendimento. Mas o texto começa dizendo, é na força do Senhor, é no poder do Senhor, o fortalecimento é no Senhor. Então essa fé que Jesus se fez autor e consumador, não tem a ver com a fé psicológica. Não tem a ver com eu mentalizar ou declarar dias melhores virão. Sem entendimento, não. Não tem a ver com eu declarar ou pensar sobre dias melhores, que dias melhores virão, sem entendimento de quem Cristo é. Não tem a ver com essa fé. Não tem a ver com eu forçar a minha mente e dizer vai dar certo, amanhã vai dar certo, amanhã vai dar certo, e mentalizar isso. Essa fé psicológica não é a fé que se transforma no escudo prometido por Deus em Efésios para os dias maus. Essa fé não é a fé que se transforma no escudo que vai me fazer atravessar esses dias ruins, que vai fazer eu sobrepor barreiras desses dias ruins. Essa não é a fé que Jesus foi o autor e consumador. Também, essa fé que eu estou falando não é uma fé religiosa.
Porque nós vivemos hoje dias que a gente aprendeu a ter uma fé religiosa. Como assim, pastor? Existe fé religiosa? Tem fé religiosa. Por quê? A fé de alguns se apegam em objetos. A fé de alguns se apegam em coisas. Ou a fé de alguns se apegam em pessoas. E também não é dessa fé que eu estou falando. Às vezes você pode pensar, pastor, eu já deixei a fé nos objetos, porque eu já deixei a idolatria romana, eu já deixei a imagem de escultura. Mas sabe, queridos, às vezes a gente só troca os objetos e continua tendo uma fé religiosa em coisas ainda. Né? E a gente se apega, às vezes, né, uma fé no objeto. Então, por exemplo, vamos aplicar algo muito simples nesses dias, mas a sua fé não pode estar no álcool em gel. Né? A sua fé não pode estar no álcool em gel. O álcool em gel é uma recomendação da saúde que nós vamos fazer, né, para desinfectar. De repente você está com a fé no álcool em gel. Então acabou o seu álcool, você desespera. Ah, queridos, eu vou te dizer, não é a toalhinha, não é a vassoura que varre os demônios da casa, porque todo dia inventa uma coisa diferente. Não é o álcool, não é o sal grosso, não é o objeto. Não. A nossa fé, ela está em uma pessoa, sim, no autor e consumador, apenas em Jesus Cristo, apenas em Yeshua. Essa é a fé que se transforma no escudo para que a gente possa vencer o dia mau. Essa fé religiosa, às vezes, está em pessoas. Não só em símbolos, em objetos, mas nós nos apegamos a pessoas. Eu quero te desafiar a esses dias de assolação. E eu posso dizer, no mundo, quase no mundo, né, em dias de assolação na nação, no nosso estado, em dias que todas as pessoas estão entrando, tendo mais ou menos taxa de mortandade no lugar em que vive, mas todo mundo está entrando nesses dias de assolação. Eu quero te dizer, não se apegue a pessoas. Não tenha fé em pessoas. Não volte a sua fé para pessoas. Ele diz, eu sou. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé só vai se transformar em escudo para atravessar esses dias se nós olharmos para a verdade do Evangelho onde ela está. Não é uma fé psicológica, não é uma fé religiosa, né? Porque esse tipo de fé, seja ela religiosa, seja ela psicológica, só vai me aprisionar, só vai te aprisionar em conceitos humanos. Mas Ele nos chama aí a um lugar, que é nele. Quando eu entro nele, esses dias você está sendo desafiado. Em todas as ministrações que você está recebendo, você está sendo desafiado, assim como eu também. Aí em um lugar de profundidade nele. Um lugar onde nós nos apegamos a ele. Num lugar onde nós restauramos o nosso altar, o nosso culto a ele. Onde nós voltamos Jesus à centralidade. Onde nós voltamos o evangelho, a cruz, a ressurreição. E tudo que diz respeito a ele, ao centro. Não tem planos, paramos tudo. Não tem projetos, não tem o dia de amanhã, tudo foi parado no momento de instabilidade e só tem uma maneira de nós retornarmos isso à plena e perfeita vontade dele, entrando nesse lugar em Jesus. Nossa fé está firme quando ela está nele. 1 João 5,4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé nele, a nossa fé nele. Muito importante esse conceito de fé ser reavivado em nós nesses dias. Por quê? Porque nós não precisamos esperar maiores assolações. Nós não precisamos esperar dias maus que vão cumprir as escrituras de Apocalipse. Porque naqueles dias, muitos não vão conseguir sair da sua fé religiosa. Muitos não vão conseguir sair da sua fé psicológica. Então o tempo do arrependimento é hoje. O tempo oportuno é agora. Apocalipse 9. O versículo 20 e 21 diz assim, e aos outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira,
que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos, nem naqueles dias onde as coisas vão estar muito mais intensas no que diz respeito a dias maus, nem naqueles dias houve arrependimento para alguns, porque o dia do arrependimento é hoje. Eu quero dizer para você que ainda tem fé, ou que ainda exerce fé de uma maneira psicológica, fé na sua mente, nos seus pensamentos, fé na sua literatura, no seu conhecimento, fé no seu grau de formação, naquilo que te construiu, que construiu o seu intelecto, ou aqueles que exercem fé em estátuas, em ouro, em pedra, em barro, e diversos tipos de fé que não são unicamente em Jesus. Eu quero te dizer que o tempo do arrependimento é hoje. Que Deus te chama para o arrependimento hoje. De repente essa mensagem está chegando para você que ainda tem uma idolatria romana, que ainda adora um ídolo, que ainda adora uma imagem de escultura, que ainda se apega a um trevinho de 4 folhas, que se apega a alguma figuinha. Eu quero te dizer, Jesus tem mais para você. Ele tem um escudo que verdadeiramente se transforma numa fé para o dia mau. Ele tem um lugar que verdadeiramente quando você entra nele e levanta esse escudo, ele pode te esconder no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Então esse é o tempo que o Senhor te chama para arrependimento. Esse é o tempo que o Senhor te diz, olha, desliga, sai, abandona, arrepende. Porque nesse dia, diz assim que muitos não se arrependerão dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua fornicação, nem dos furtos, nem dos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Eles continuarão de uma maneira cega a se prostrar, a buscar o entendimento em quem não pode dar livramento. Mas existe um que consumou, que é o autor da minha e da sua fé, e esse pode sim nos livrar. Eu quero te chamar a esse entendimento de uma fé genuína, naquele que pode nos livrar, queridos, não só do coronavírus. Seria muito pouco, muito medíocre dizer do livramento desse vírus, desses dias, da assolação que abateu muitos esses dias. Seria muito medíocre, mas ele pode nos livrar da ira vindoura. Ele pode nos livrar do grande e terrível dia do Senhor. Ele pode nos esconder nas suas asas onipotentes, na sombra dele, por toda a eternidade. Muito bem. Segunda coisa que eu quero falar sobre a fé. A fé, ela é provada. A fé é provada. E para isso eu quero que você abra, se você pode, 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler de 3 a 7. Aqui fala sobre a prova da nossa fé. 1 Pedro 1, 3 a 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Um texto profundo, mas às vezes difícil, dependendo do contexto no qual nós somos confrontados por ele. Ele diz, ele é um texto de esperança, porque ele diz assim, olha, que tem uma grande misericórdia, né, que nos gerou para uma viva esperança. Nos gerou para um momento de esperança. E onde é esse momento de esperança que Pedro está falando? Na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que agora não pode murchar, que não é como a vida daqui, que não é passageira. Né? Então essa é a esperança que Pedro anuncia.
Mas ele diz assim, que eu vou receber essa herança incorruptível, essa herança que não se pode contaminar, essa herança que não pode mais murchar como a erva do campo. Eu vou receber ela mediante a fé. É mediante a fé. Ela vai se revelar no último tempo mediante a fé. E que vós grandemente vos alegrais. Mas aí ele diz assim, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Queridos, isso aqui me enche de esperança esse texto, porque ele tem uma promessa, e ele diz, vocês vão se alegrar grandemente, porque essa herança lá não se pode murchar. Essa herança lá não se contamina. Essa herança lá, ela não se corrompe. Mas importa que para que eu entre nessa herança pela fé, importa e é necessário que eu estejais por um pouco contristados. E aí ele diz com várias tentações. Podia ter dito com uma tentação, mas ele diz com várias tentações. Importa, sendo necessário. São duas palavras que me constrangem. Eu não sei se constrange você, mas me constrange. Ele diz importa e é necessário. É importante que aconteça e é de necessidade que aconteçam várias tentações. Por quê, pastora? Nós já estamos salvos, nós já estamos nele, nós já cremos nele. A nossa fé já o alcançou, mas ele fala o porquê. O texto mesmo dá a resposta do porquê. Ele diz para quê? Quando ele diz para, ele vai apontar a finalidade. Por que é necessário sermos contristados com várias tentações? Para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, não tem revelação de Jesus Cristo sem a nossa fé ser provada. Não tem nível maior em Jesus, não tem águas profundas, como você quiser chamar. Não tem eu ir além, não tem avivamento que vai vir sem que a minha fé seja provada, porque ele diz que importa e é necessário, antes que eu receba uma coroa incorruptível, uma herança que não murcha, que não é como a erva do campo, antes que eu entre nesse lugar com o Senhor, ele diz que eu preciso ser provado por várias tentações. Porque a prova da minha fé e da sua, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Ela é como o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então, nós sabemos que a purificação do ouro, ela se dá como? Por a intensidade mesmo do fogo. Quando ele passa pelo fogo, e um fogo intenso, então ele é purificado. Ele é purificado. Não tem como nós herdarmos isso se não passarmos pela purificação. E o que nos purifica? O fogo. E o que traz o fogo? Esses dias maus. Esses dias de tentação. O que nos traz o fogo? Esses dias que nós somos contristados com várias tentações, que a nossa fé é provada. Agora ele diz assim, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é esse final do texto? Quando a minha fé é provada, então o Senhor quer extrair desse fogo pelo qual ela é submetida, louvor, honra e glória. Se os irmãos estivessem aqui na igreja, eu ia dizer assim, repita. Então eu vou dizer para você em casa, repita comigo, louvor, honra e glória. E eu quero te perguntar, o que tem sido extraído da sua fé que tem sido provada esses dias? O que tem sido extraído da sua fé que tem passado por um fogo intenso esses dias? Porque todos nós estamos vivendo dias de provações. Uns mais, outros menos. Mas de uma forma ou de outra, todos nós fomos submetidos subitamente a uma prova de um dia mau que assolou e que abateu. Os nossos lares,
o nosso trabalho, a nossa provisão, a fé, de uma forma ou de outra, seja na igreja ou fora dela, em todo o nosso meio social, ela está sendo provada, a nossa fé, especialmente a fé daqueles que se dizem cristãos. Especialmente a fé daqueles que levantam uma bandeira, dizendo: eu sou de Jesus, eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho uma aliança com Ele. Especialmente daqueles que esperam uma herança incorruptível, sem contaminação, que não murcha. Especialmente desses, esses são dias em que nós temos vivido o que Pedro fala aqui, dias de várias tentações. Esse é um momento de tentação, esse é um dia mau, e esse é um dia que nós precisamos dar uma resposta de fé. Agora ele diz assim, ó, quando o fogo prova, quando o ouro ele perece sendo provado pelo fogo, é importante que se ache louvor, honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Deixa eu dizer, desse momento, Deus quer extrair louvor, honra e glória da igreja. Talvez você ainda não entendeu. Talvez eu tenha tido dificuldade, ou nós, de uma maneira geral, estamos tendo dificuldades para entender, mas eu quero te assegurar que nesses dias que nós temos vivido de dias maus, Deus quer extrair de nós o resultado de uma prova de fé, aonde saia louvor, honra e glória ao nosso Deus. Ele quer extrair desse momento, na sua casa, no seu lar, unidos na oração, nas regiões celestiais, naquilo que você se propõe a fazer, na sua vida diária, esteja ela agora mais restrita ou não, Ele quer extrair louvor, honra e glória. E eu quero te perguntar novamente, o que Deus tem extraído desses dias que você tem sido passado pelo fogo? Desses dias que os seus planos não podem ser executados. Desses dias que os seus objetivos, desse dia que as suas metas, que aquilo que você traçou, que você planejou, ainda que você tenha orado e pedido a bênção de Deus, mas muitos deles são os nossos planos, são os seus planos, são os meus planos. Esses dias que você não pôde cumprir. Esses dias que você não pôde fazer do seu jeito, da sua maneira. Esses dias que a incerteza, a insegurança abateu, entrou na sua casa. Eu quero te perguntar, o que tem sido extraído? Porque sabe de uma coisa, querido? Deus não está muito preocupado. Deus não está muito preocupado, ou Ele não está extremamente preocupado com o mal em si que assolou o Brasil e outros países. Ah não, você sabe por quê? Porque está no controle dele. Porque como veio, pode ir como um vento. Como veio da noite para o dia, pode também ir embora da noite para o dia. Você crê nisso? Eu creio. Deus não está tão preocupado com o vírus e com aquilo que isso está causando. Não, mas eu creio que tem uma extrema preocupação de Deus em olhar nesse dia mau sobre a terra, sobre a minha casa, sobre a sua casa e saber como estão os nossos altares nesse dia. Como é que está a nossa vida nesse dia? Como é que está o nosso coração nesse dia? Como é que está o nosso relacionamento com Ele nesse dia? Como é que está a nossa fé no autor e consumador dela nesses dias? Esses dias que tem te provado, tem extraído de você louvor ao Senhor, tem extraído dos seus lábios palavras que louvam Ele por gratidão, tem extraído de você gratidão, louvor, ou tem extraído de você murmuração, ou tem extraído de você reclamação, ou talvez para alguns até blasfêmias, iras, emulações, dissensões, as obras que têm saído de você nesses dias que te chacoalham, que chacoalham você como um vento chacoalha uma árvore. Nesses dias, o que tem saído dos seus lábios? A murmuração, a reclamação, a ira uns contra os outros, a dissensão, a discórdia. O que tem saído de você? Você tem duas opções. Você pode escolher
que seja extraído de você obras da carne, que não vão louvar a Deus. Ou você pode escolher adorar o nome do Senhor. Você pode escolher colocar o seu melhor hino de louvor e adoração a Deus. Talvez você seja como eu, um tanto desafinada. E talvez você pense, eu nem tenho o melhor louvor dos meus lábios. Mas você pode dar a Ele o melhor louvor das suas atitudes. Você pode cantar a Ele com as suas ações. Você pode glorificar, você pode dar esse louvor a Ele com as suas palavras, dizendo obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o dia amanheceu. Porque eu tenho uma incerteza do trabalho, porque eu não sei como vai ser amanhã. Mas o sol brilhou, mas o sol veio e o Senhor está no controle disso. Você pode escolher. Você pode escolher se você vai acordar o dia murmurando, porque não aguenta mais andar de dentro para fora, de dentro para fora, porque não aguenta mais a incerteza, porque não aguenta mais a fadiga, porque não aguenta mais a preocupação ou a ansiedade das questões financeiras. E eu não estou sendo hipócrita dizendo que isso não traz situações de ansiedade e preocupação. Eu sei que traz, mas você pode escolher dar a Ele o teu louvor, dar a Ele o reconhecimento de dizer: o Senhor me permitiu levantar mais um dia, o Senhor me permitiu estar de pé mais um dia, o Senhor permitiu o sol vir sobre a cidade que eu moro mais um dia. Ou você pode escolher murmurar. E quando você murmura, você reclama do que Ele faz. E eu quero te dizer que Ele está no controle, mas nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo provados. Você pode escolher dar honra a Ele, ou você pode escolher desonrar Ele. Puxa, quantas coisas nós poderíamos refletir só nessa palavra honra. Você pode escolher honrá-lo nesses dias maus. Pastora, como é que eu pude honrar o Senhor de tantas formas? Nós poderíamos honrá-lo continuando com os nossos compromissos com Ele, continuando sendo comprometidos com Ele e não sendo simplesmente envolvidos. Nós podemos honrá-lo com a primícia do nosso dia, nós podemos honrá-lo com a melhor parte do nosso tempo, nós podemos honrá-lo e glorificarmos, ouvindo Ele nesses dias mais como nunca. Nós podemos escolher honrá-los continuando sendo fiéis, por exemplo, nos dízimos, nas ofertas. É uma escolha nossa continuar honrando o Senhor. Ou é uma escolha nossa, porque os dias são maus, decidimos desonrá-lo, descumprindo, descomprometendo-se, como se tudo aquilo que nós estivéssemos vivendo até aqui fossem também atingido pelo vírus. Ah não, queridos, a nossa fé, ela não será tocada pelo coronavírus. A nossa fé, ela não será contaminada por esse vírus que está assolando o corpo físico de muitos. Mas não vai tocar a nossa fé, porque nós vamos em Jesus, na força do seu poder, levantar um escudo da fé como igreja, para atravessar os dias maus, atravessar os dias ruins, os dias de assolação, em uma postura de cristãos, em uma postura de quem verdadeiramente crê e olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós podemos escolher entre dar glória a Ele ou dar glória a pessoas. Nós podemos escolher entre dar glória nesse dia mau a Ele ou simplesmente recolher a glória. Por que recolher a glória? Porque às vezes nesse dia mau a gente pensa que não tem o que glorificar o Senhor. Porque nesses dias maus é muito fácil de uma tristeza abater a nossa alma, assolar a nossa alma. É muito fácil de uma tristeza invadir o nosso ser e tirar dos nossos lábios, das nossas atitudes, do levantar das nossas mãos a glória do Senhor. Mas eu quero te dizer que é uma escolha sua, é uma escolha minha, continuar glorificando o Senhor. É uma escolha minha e sua continuar dando glórias a Ele nesses dias que são maus, nesses dias de assolação. Eu e você, nós podemos continuar glorificando o Senhor com as nossas palavras, com a nossa atitude, com a nossa posição, para rompermos em fé, para rompermos em uma fé genuína. Eu quero finalizar, além de falar sobre a fé ser provada, eu quero finalizar respondendo uma pergunta. Quando a fé se faz o nosso escudo?
Quando que ela se faz o nosso escudo? Acreditamos quando ouvimos e conhecemos a vontade de Deus. Acreditamos quando nós conhecemos e obedecemos Ele. Mateus 25, 23 diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fé, ela se faz nosso escudo quando ela se torna verdadeiramente a certeza das coisas que eu estou esperando. E eu posso manter-me nos princípios escritos por Ele, independente dos dias maus, independente da circunstância que assolou. A fé se faz meu escudo quando eu continuo olhando para frente, olhando para o autor dela, olhando para quem consumou ela, olhando para quem primeiro se comprometeu comigo, para que a fé fosse verdade na minha vida. Quando eu entro nesse lugar de obediência da palavra, então essa fé se faz o meu escudo. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E ao mesmo tempo ela nos diz que eu não devo ser simplesmente ouvinte, mas eu devo ser praticante. Então eu ouço e pratico. Quando eu estou em obediência da prática da palavra, esse escudo é real na minha vida. Eu quero que você entenda que não há barreiras que podem se colocar contra nós e que não possam ser vencidas, que não possam ser superadas por meio de Jesus Cristo. Não há, não existe. Quando eu estou nele, na permissão dele, de acordo com o plano dele, eu ultrapasso qualquer limite quando eu estou em obediência à palavra dele. Por isso a fé está intimamente ligada à palavra. Por isso esses dias que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu poder, são ótimos dias para nos aprofundarmos em conhecimento da palavra, para trazermos as histórias que tantos pais na fé, que tanto homens e mulheres de fé romperam. Quando eu leio a palavra, quando eu leio o que o Senhor e o poder dele fez na vida de pessoas, esse poder salta em mim. A fé do meu coração, ela é atingida pelas escrituras, pelaquilo que ele fala e pelaquilo que ele fez. Então, quanto mais eu conheço do que ele fez, quanto mais eu conheço dele, eu conheço do seu caráter. E quanto mais eu conheço do caráter dele, mais fé no meu coração para confiar em alguém que é reto, em alguém que é longânimo, em alguém que não falha, em alguém que é Deus sobre toda a terra. Então eu tomo o escudo da fé quando eu entro nesse lugar de obediência. Aí sim, ela vai poder se fazer um escudo. E esse escudo, ele tem uma finalidade. Se você quiser voltar lá em Efésios 6, esse escudo, ele tem uma finalidade. A Bíblia diz lá no versículo 16, que nós lemos no início de Efésios 6, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno podem ser apagados. Todo pensamento de desânimo, todo pensamento de desesperança, todo pensamento de limitação, de apatia, que gera os sentimentos dentro de nós, podem ser apagados quando eu e você levantamos esse escudo dessa maneira. Não de uma fé irracional, não de uma fé leviana, não de uma fé psicológica nem religiosa, mas de uma fé focada na pessoa, no autor, no consumador de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu levanto, aí esse escudo é poderoso para apagar qualquer dardos inflamados de incredulidade, dardos inflamados que nos fazem abrir mão ou desacreditar das promessas de Deus, porque os dias são maus. Eu quero te dizer, querido, que Deus tem promessas a você que não serão abaladas porque os dias são maus. Que elas não vão deixar de se cumprir porque os dias são maus.
E às vezes a sua fé nesses dias foi abalada, você não consegue crer, a incredulidade chegou no seu coração por causa dessa incerteza e dessa insegurança. Mas eu quero te dizer que do jeito que o dia mal vem, ele pode ir, nós podemos romper em fé, tudo está nas mãos do Senhor e para Ele nada é sequer difícil, quem dirá impossível? Porque o texto que diz, e agindo Deus quem impedirá, ele é mais do que um clichê antigo e arcaico, ele é mais do que um chavão de crente, ele é uma verdade na minha e na sua vida, no poder da palavra e no poder das escrituras, agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Então nós podemos sim romper em fé a respeito da nossa nação, nós podemos romper em fé acerca dos ataques políticos que estão acontecendo, nós podemos sim romper em fé acerca da saúde, acerca desse vírus que abateu, porque como ele chegou da noite para o dia, ele pode ser espantado, ele pode ir embora pela ordem do nosso Deus, que está no controle e acima de todas as coisas. Eu quero te dizer que todas as promessas que Deus te fez, elas não foram esquecidas porque os dias são maus, porque a sua fé pode ter sido abatida nesses dias. Eu quero te dizer que você pode reavivar sua fé hoje, agora, em tudo aquilo que Deus tem te falado. Esses dardos inflamados do maligno, a incredulidade, né? Aquilo que eu quero mudar dos propósitos que Deus já me deu, eles podem ser defendidos quando eu levanto esse escudo da fé. Eu quero te dizer, quero concluir, na verdade, lá com 1 Reis 18, eu não preciso ler, você conhece bem o texto, de 41 a 45, quando Elias chamou a Acabe e disse: olha, vai vir uma abundante chuva, vai vir uma abundante chuva. Todos estavam desacreditados porque a seca já era muito grande, eram dias maus sobre aquela nação, e Elias foi desafiado a crer, a ouvir Deus, e é claro, num plano que estava conectado, né, com o céu, porque era do desejo do céu, era da vontade do céu, de que a chuva viesse. Mas ele rompeu em fé. Nem todos simultaneamente rompem em fé. E ele tinha um servo, e ele mandou o servo ver, olhar a chuva. Ele falou: olha a chuva, ela vem vindo. Não estou vendo nada. Volta lá, porque ele tinha uma perseverança. Ele tinha uma perseverança que estava conjugada com a sua fé. A sua fé o fazia perseverar, ainda que tivesse seco, ainda que não tivesse sinal de chuva, mas ele perseverava. Isso estava intimamente ligado à fé dele, que fazia acreditar que a qualquer momento podia chover e inundar. Ele cria nisso. E ele disse para o servo: volta lá. E volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, 7 vezes. Talvez o número 7 signifique algo para a gente, nos incentivando a insistência e a perseverança nesses dias. A insistência e a perseverança na oração, a insistência e a perseverança em buscar a face de Deus, a insistência e a perseverança em arrependimento e saber que Ele continua sendo Deus. Mas veio lá, se inclinou sobre a terra, pôs o seu rosto entre os joelhos e diz: vai e olha para o mar. E subiu o moço, não há nada. Volta 7 vezes. Na 7ª vem o moço e diz: olha, é uma pequena nuvem. O nosso coração às vezes está assim, de incredulidade. É uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Como do tamanho da mão de um homem. Relativamente, gente, para os céus ali do Carmelo, uma pequena nuvem. E vem aquele servo cheio de incredulidade. Mas o profeta não foi abalado. Ele diz: já me basta. Já me basta. Uma nuvem como do tamanho da mão de um homem já é o suficiente. Vai, ele disse ao rei: corre, porque senão você vai ficar atolado. Corre, porque a chuva vai prender seu carro. Você não vai conseguir chegar lá embaixo, porque a chuva está vindo. Sabe por que Elias era experimentado nessa fé? Como eu e você somos desafiados a ser experimentados em Jesus.
Ele tinha uma fé em Deus. Sem conhecer Jesus, nós muito mais, que já temos o autor e consumador. Mas ele olhava para Deus, um grande Deus. Ele olhava para o Criador de todas as coisas. Ele olhava para aquele que fez céus e terras. E ele dizia, olha, eu não preciso mais do que uma pequena nuvem. Porque ele não buscava sinais. Ele não buscava grandes sinais, nem pequenos. Então um pequeno sinal abriu para Elias um lugar de fé, de romper. Por que ele não precisava de um grande sinal? Porque ele tinha um grande Deus e ele sabia disso. A sua fé estava naquilo que ele já era experimentado e nas histórias que os seus antepassados já tinham vivido com Deus. Eu quero te dizer que eu e você não precisamos de um grande sinal. Nós não precisamos de um grande sinal sobre o que está acontecendo. Nós não precisamos ver. Nós não precisamos, se você quer saber, nem das notícias, nem das grandes notícias, nem dos noticiários. Embora a gente humanamente busque isso, procure e acabe se envolvendo. Mas eu quero te dizer que nós não precisamos, porque nós temos um grande Deus, e um grande Deus que, dando sinais ou não, Ele pode fazer as coisas do dia para a noite mudarem. Eles podem fazer as coisas do dia para a noite mudarem totalmente. Eu e você temos esse Deus. Eu e você temos um Deus que chama todas as estrelas, cada uma pelo nome, e cada uma comparece diante dele. Nós temos um Deus que criou as galáxias, o universo, que os homens nem podem medir, nem podem estudar, nem conseguem dimensionar a grandeza do universo. Então eu e você não podemos avaliar a grandeza de Deus, mas nós podemos crer, por meio de Jesus, que Ele é grande o bastante. Você não precisa de um grande sinal. Você não precisa nem de um pequeno sinal, porque eu e você temos um grande Deus, e eu quero te estimular a isso, a levantar o seu escudo da fé, e eu quero te chamar a orar nesse início de noite, a orar, e nós vamos ainda ficar aqui em adoração, finalizando esse culto, mas eu quero finalizar a minha parte orando com você, levantando esse escudo da fé. Levantando esse escudo da fé para esses dias, em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos, ó Pai, nos prostrar na Tua presença. Sim, Pai, sim, debaixo do Teu poder. Essa palavra diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós queremos nos fortalecer no Teu poder, na Tua força, e nos revestir agora de toda a armadura, de toda a Tua armadura. Senhor, nós queremos também Te pedir perdão pelos dias que a incredulidade tomou conta. Pelos dias, Senhor, que a nossa fé, quando provada, não extraiu de nós honra, louvor e glória ao Senhor. Perdão, Senhor, se o nosso altar foi abalado, se a nossa fé foi abalada, se o nosso casamento foi abalado, se os relacionamentos com os nossos filhos ou com nossos parentes foram abalados por esses dias de tensão, de estresse, de nervoso, de ansiedade. Perdão, Senhor, pelas obras da carne, se houve ira, murmurações, dissensões, contendas. Nós queremos nos arrepender, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor, como nosso Criador, tem o direito, o total direito de nos provar. E nós humildemente nos prostramos no coração diante do Senhor, dizendo, Senhor, nos aperfeiçoa mesmo. E nos ajuda a sermos aprovados nesses dias maus. Nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a nos arrepender. Se a nossa fé esteve em algum momento firmada na nossa mente, no nosso conhecimento, sabedoria humana, hoje nós nos arrependemos disso, renunciamos isso. Não queremos uma fé intelectual, não queremos uma fé psicológica, nós queremos, Senhor, uma fé genuína. Perdão, Senhor, se a nossa fé esteve alicerçada em coisas, em pessoas, em meros símbolos religiosos. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão se a nossa fé esteve alicerçada no dinheiro, nas nossas posses, nos nossos ganhos. Se olhamos para isso, Pai, também nos arrependemos.
porque queremos e desejamos levantar um escudo genuíno da fé, um escudo genuíno da fé nessa noite, uma fé que não confia em carros e cavalos, mas uma fé que confia no Deus de Israel. Papai, em nome de Jesus, entra nesses lares, toca, Senhor, os lares, toca, Senhor, os lares, toca, Senhor, as casas, entra, Senhor, onde essa palavra está alcançando, entra nesses corações, Pai, para gerar um nível de fé absoluto no Senhor, um nível de fé genuíno no autor e no consumador, naquele que pode nos fazer romper nesses dias. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos, onde eles estejam, Senhor, agora, eles sejam tocados. E eu peço mais, eu vou além, Senhor, eu clamo ao Senhor para que um escudo espiritual seja agora embraçado, Senhor, nos meus irmãos, nas minhas irmãs que estão ouvindo ou nos assistindo, que estão cultuando ao Senhor na mesma fé, no mesmo coração. Pai, que eles recebam espiritualmente, que pessoas agora tenham experiências, sejam tocadas pelo escudo da fé, que os olhos do coração sejam abertos, Senhor, para verem o escudo da fé sendo recolocado. Nós entramos nesse lugar de fé genuína e levantamos em unidade, nós que estamos aqui no templo, nos unimos a vocês que estão nos lares, ou a você que vai ouvir essa palavra um dia, nós nos ligamos a você aí onde você estiver e levantamos o escudo da fé para esses dias e dizemos que nós seremos, nós daqueles que confiam no Senhor nesses dias maus. Não precisamos de um grande sinal, porque nós temos um grande Deus. Não precisamos nem ver a nuvem pequena como do tamanho da mão de um homem, porque nós confiamos no escape que vem do Senhor. Nós confiamos numa herança incorruptível, incontaminável, que está guardada no Senhor, no Senhor, no Senhor. Recebe um renovo da sua fé, recebe um novo escudo da fé, um fortalecimento da sua fé no Senhor e no poder dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, continue ainda nessa adoração. Não desligue agora, continue ainda agora, finalizando com esse louvor, com essa adoração. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que o grande amor de Deus, que deu seu único filho por mim e por você, que a graça do Filho que voluntariamente se entregou por causa de mim e de você, que o consolo, a esperança e a direção do Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco.